Olá, pessoal. Vamos hoje para mais um Aqui Fala. E hoje nós vamos falar sobre um tema que nos assola, já está assolando e vai assolar um pouquinho mais. Você caiu aqui de paraquedas, não tem nem ideia de quem é essa louca da cara lavada. Eu sou a Jaque, né? E aqui, se você ouvir gritos, é a minha filha. Não se preocupe, se tudo bem, mas ela grita mesmo. Aqui eu abordo vários assuntos, né? Maternidade, vida real, dia a dia. Se eu não ficar olhando para você, meu querido, minha querida, me desculpe, mas eu preciso de estar no espelho me maquiando, né? Mas vai me ouvindo, coloca esse videozinho enquanto você lava uma louça e vamos trocar uma ideia, porque estamos vivendo um momento complicado do nosso país. Mas eu juro para vocês que eu não vou falar de política, não, tá? Nós estamos vivendo um misto de fim de ano com o fim do mundo. E, meu bem, se você já brigou com sua família esses últimos meses por causa de política, pensa só que estão chegando as festas de final de ano. Então, você que já brigou, vai brigar um pouquinho mais. E você que ainda não brigou, meu bem, duvido que você fique ileso a esse fim de ano. Gente, eu achava que assim, que eu fui criada, vivi uns bons anos na minha vida com a família mais complicada do mundo. Vocês que me acompanham, né, lá no Instagram. E você que não acompanha, eu já te convido para lá, meu filho. Vai lá. A página é arroba mãe sou eu 1. Lá você vai ficar sabendo lá da minha vida, assim, mais um pouco mais próximo, sabe? Nem sempre coisas tão boas, né? Mas a vida é desse jeito, né? Um dia a gente perde, no outro a gente não ganha nada. Desse modelo. Mas lá eu costumo compartilhar um pouquinho mais o meu dia a dia. Então lá você vai saber melhor quem é essa pessoa que vos fala. Então, vamos lá. Chegando o final de ano, é a hora de você reunir a família. Eu, para falar a verdade, já desisti disso, sabe? Essa reunião de família desde 2017. 2017 foi um Natal, assim, um dos piores da minha vida. Eu lembro que Natal para mim sempre foi uma coisa muito emocionante, assim, sabe? Eu, eu assisti os filmes, né? A gente via as novelas. E eu sempre, nossa, eu ficava maravilhada com tudo aquilo, né? Com ceia, como as pessoas enfeitavam a casa. E eu nunca tive, assim, nunca tive recursos para fazer isso, para ter isso em casa, sabe? E hoje eu percebo que não é só por causa de questão de recursos, né? Tem muita coisa que é porque as pessoas não fazem questão. Então, assim, infelizmente eu vivi com uma família que não fazia questão disso. E aí foi passando o tempo, né? Eu cresci, minhas irmãs cresceram. E eu tenho, assim, duas irmãs que a gente tem muito contato, sabe? Apesar de que a gente mora super longe, assim, umas, umas das outras, a gente não consegue se ver tanto. Mas sabe aquelas pessoas que sempre estão com você? É sempre isso, sabe? Todos os dias a gente se fala, eu acho que é muito difícil ter um dia que a gente fica sem conversar. A gente tem grupo no Instagram, tem grupo no WhatsApp, a gente está sempre mandando meme uma para outra, então assim, são pessoas que participam da minha vida mesmo, graças a Deus, né? Porque o restante da família eu basicamente não tenho contato. E olha que a minha família de base, assim, é uma família relativamente grande, né? Somos em 7 irmãos. Mas assim, por motivos que eu poderia gravar um vídeo para poder explicar cada motivinho, né? Infelizmente, nesse momento, o contato que eu tenho são com essas duas, né? A Karine e a Amanda, que se estiverem me assistindo, beijo para vocês, suas éguas. E assim, graças a Deus, né, que eu tenho, porque eu acho que senão eu seria uma pessoa muito mais solitária do que eu já sou. Mas enfim, nós crescemos e começamos, né, a tentar dar sentido nesse Natal e fazer as coisas, né, nos juntar e as coisas começaram a ficar um pouco melhores. A gente sempre se reunia, né, na medida do que era possível, sempre fazíamos amigos X, e era uma coisa maravilhosa.
Só que aí, assim, depois eu vim morar fora também, né? Aí morar fora parece que eu tô na Europa, né? Que eu tô nos Estados Unidos. Não, gente, eu só tô numa cidade do interior, enquanto as minhas irmãs, uma mora na capital, que ela é rica, né? Que é a Amanda, e a outra é mais rica ainda, mora numa fazenda. E só eu que sou pobre. Mas enfim, mas ainda assim elas gostam de mim, elas não me excluíram do grupo. E aí eu vim morar no interior e acabou que eu fiquei um pouquinho longe, então assim, nem sempre dava pra fazer, né? Os natais. Mas eu sempre, gente, até 2017, eu juro pra vocês, eu viajava muito pra lá. Todo o dinheirinho que eu fazia, eu ia pra lá. E nessa época eu era cabeleireira, nossa, gente. Ai, que vida sofrida, gente, que eu tava. Uma hora eu preciso contar a minha história aqui pra vocês, mas eu acho que vai dar tanto vídeo, tanto vídeo, tanto vídeo. Ou então vai ser uma live, assim, do dia inteiro, que eu vou beber, chorar e contar pra vocês a história da minha vida. E essa época eu era cabeleireira. E eu tava passando um momento muito difícil, assim, no salão, sabe? E, e mesmo assim, cada vez que dava uma oportunidade, sabe, que eu pegava um dinheirinho, eu ia pra lá. Vazava, ia pra lá, ia ficar com a minha irmã. Porque assim, não vou mentir não, eu ia muito por causa delas mesmo. Mas aí a Karina já estava casada, e aí ela tava grávida, esperando a primeira filha dela. E aí ficou mais eu e a Amanda, assim, na bagaceira, né? Shopping, a gente saía muito, a gente ia na praia, era muito legal. Nossa, que época boa da minha vida. E aí depois também a Amanda começou a namorar, e aí o marido dela também, hoje, em que ela não gosta de chamar de marido não, né? O parceiro, o companheiro de vida dela lá. Ela começou a namorar, e ele também é uma pessoa super legal, então veio assim, agregando pessoas, né? Inclusive nesse fatídico Natal, ele que cozinha maravilhosamente bem, nossa gente, que ele tem uma mão abençoadíssima para fazer comida. E aí ele ficou lá cuidando da ceia. E, gente, não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque histórias que envolvem outras pessoas é um pouco complicado, né? Porque eu não sou dona da história inteira, mas pode ser que alguém depois venha reivindicar direitos autorais. Teve uma confusão tão terrível nessa noite de Natal que acabou pra mim, assim. Eu comecei a reavaliar o que valia a pena, sabe? Aí eu fiquei pensando, era só eu que ia. Já tem 8 para 9 anos que eu moro aqui, né? Eu moro na cidade de Nova Venécia, né? Você já falei para vocês algumas vezes, mas você talvez você tá chegando agora, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo. Eu moro na cidade de Nova Venécia, então eu já estava aqui há muitos anos. Eu percebi o seguinte, gente, que se eu não fosse atrás, ninguém vinha. Isso eu não estou falando, né? Dessas duas irmãs que eu falei a respeito do contato, não. A Amanda mesmo, sempre que podia, ela vinha aqui. A gente entende também, gente, a situação, cada um tem uma vida, né? A gente, infelizmente, não tá nessa de poder ficar à disposição de ninguém, nem é isso que eu nunca pedi, né? É porque realmente desgasta um pouco você perceber que só você está fazendo, só você está indo atrás. E foi isso que eu comecei a perceber. Sabe quando você começa a perceber que você está regando planta morta? Não adianta, né? Talvez se tivesse caído alguma sementinha ali por descuido, nascia uma outra planta. Mas aquela planta que já morreu não adianta mais você ficar regando, minha filha. Então, foi o que eu percebi. Estava regando plantas mortas. Se eu não procurasse, se eu não fosse atrás, ninguém também vinha. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, vamos ver até onde. Fui testar, meu bem, até hoje estou sendo testada. Desde 2017, nunca mais vi ninguém, nunca mais ninguém veio me ver. E olha que aconteceu muita coisa nesse período depois, viu? Aí 2018, por algum motivo, o Natal seria na minha casa, mas depois acabaram cancelando, aí seria na casa da minha irmã, eu não consegui viajar. 2019, eu tinha acabado de ter Helena, e se vocês não sabem também, se você, alguém está chegando aqui agora, foi uma situação bastante complicada, logo que a Helena chegou, a situação era bem difícil. Eu não estava podendo viajar porque, nossa, a Helena demorou a se vacinar, teve uma série de coisas. E eu também acabei que não recebi visitas nessa época, até porque eu morava num apartamento, gente, que não cabia mal nem eu e o Adriano, imagina. Não dava para receber, sim, visitas, né? Aí, beleza.
2020, estava tudo certo, Natal seco em casa. Nessa casa, ai, meu Deus. Nessa casa que eu estou morando. Ai, gente, como falou, tô dando tilt aqui, peraí. Pronto. Nessa casa que eu estou morando, meu bem, já morava, comecei a morar aqui, acho que foi em outubro de 2020, por aí. E aí tava tudo certo para ser aqui, tal, e combina daqui, combina dali. O que aconteceu? Na semana do Natal, eu e o Adriano pegamos Covid. Então, não podemos ficar perto de ninguém. Cancelamos a viagem, minhas irmãs precisaram cancelar tudo. Nós ficamos dentro de casa, minha sogra veio trazer comidinha para mim na porta. Oh, meu Deus, veio trazer a ceia de Natal aqui na porta, me entregar pela janela, num saquinho de máscara. E foi isso. Mas graças a Deus a gente ficou bem, assim, né, na medida do possível. Graças a Deus não precisamos ser hospitalizados. Helena não teve sintomas, pegou, mas ficou sintomática, graças a Deus, e passou. Então, tipo assim, mais um motivo que não deu, né? Aí 2021, nem lembro se a gente tentou marcar alguma coisa, mas só sei que. Acho que tentamos também mais uma vez, mas também não rolou muito. Esse ano eu falo, não vou nem botar expectativa, né, meu bem? Porque tá complicado. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês contando toda essa história? Não é só a minha família que tem problemas, né? A família de todo mundo tem problemas. Os problemas, infelizmente, na maioria das vezes são meio parecidos, né? E só que quando a gente começa a conviver assim, a gente sempre tem que saber é, o que esperar desses encontros familiares. Gente, às vezes, eu falo, depois de tudo isso, né, dessas experiências que a gente vai tendo assim, a gente vai começando a ter uma visão assim um pouquinho diferente da vida. Hoje eu penso muito sobre isso, sabe? E você percebe que principalmente as pessoas mais velhas, elas têm uma ansiedade de dar conselhos para as pessoas. E eu falo a verdade, gente, eu acho que o conselho ele é massa quando a pessoa quer usar, né? Quer usar a sua experiência, daquilo que você sabe melhor da vida, usar o seu conhecimento para alguma coisa. Agora, quando você chega nessa coisa do conselho, porque você acha que, porque você viveu mais, você tem direito de opinar na vida do outro, você tem direito de vir decidir sobre a vida dos filhos dos outros, sobre a criação. Eu acho que é por isso que essas reuniões elas são assim tão desgastantes. Porque, velho, as pessoas não sabem simplesmente ouvir o que você está fazendo, como você está levando a vida, como você está criando seus filhos, e tudo bem por isso não. Elas querem aquela coisa de catequizar, de querer participar, de querer ensinar você a criar filho, querer dizer o que seu filho pode e o que seu filho não pode. Esquecendo, gente, que sinceramente, a menos que você não esteja dando conta de criar os filhos e você está querendo que alguém te ajude, ninguém tem direito de chegar e vir falar que o seu filho tem que isso, que o seu filho tem que fazer aquilo, que você não pode deixar isso, não pode deixar aquilo. O que mais me choca dessas coisas é que as pessoas acham que, tipo assim, o futuro de uma criança, o que ela vai fazer, o que ela vai deixar de fazer, se ela vai estudar, se ela não vai estudar, para onde que ela vai, se vai para o colégio interno, se vai fazer curso técnico, se vai para a faculdade. Eles acham que vai ser decidido ali por eles, enquanto tá todo mundo com o prato na mão. E, gente, isso é uma coisa que eu fico assim, gente, chocada. E as pessoas acham que tudo bem. Então eu acho que é daí que vem o desgaste dessas reuniões familiares, sabe? As pessoas elas querem saber quais são os seus próximos passos, mas elas querem saber para te criticar, não é para te apoiar. Eu até, meu esposo fica falando para mim, você tem que se segurar, você não pode ficar se estressando, porque essa coisa é, gera desgaste para você. E já era, gente, já era. Eu ainda não consegui evoluir muito em relação a isso, sabe? De não falar nada, porque realmente não adianta muita gente falar. E quando você. Não adianta você falar, e se você for falar, você não tem razão, a pessoa acha que você está sendo grossa, que você está. Assim, porque tem aquela coisa da sabedoria, né? De quem é mais velho.
e você tem que obedecer, você tem que achar legal, você tem que dar voz à pessoa, e muitas vezes a pessoa está falando nada com nada. A pessoa está ensinando você a fazer uma coisa que nem ela fez, ou uma coisa que ela fez que nem deu certo. A pessoa não teve, não criou bem os filhos, a pessoa não deu uma educação assim que você admire, que você acha que foi eficaz, e depois ela quer decidir sobre os seus. Ah, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Gente, não tem nada, ninguém é obrigado a nada. E, gente, como que as coisas mudam? Eu acho que é importante as pessoas entenderem e respeitarem, principalmente as pessoas mais velhas, é que eu não tô falando com preconceito, não. Eu tô falando porque amanhã ou depois eu vou ser essa pessoa mais velha. Você pensa que, por exemplo, quando a minha filha tiver a minha idade, a situação já vai ser outra. Então, tudo que eu estou vivendo agora, a forma que eu estou criando, a forma que eu estou educando, provavelmente ela já não vai servir mais. Deixa eu ver esse olho aqui tá mais curto que esse daqui, mas enfim. Não vai servir mais. E as pessoas, elas querem, tipo assim, achar que aquele jeito lá da sua avó, da sua tia, aquele jeito que é o certo. Então, você tem que fazer isso com as crianças, você tem. Velho, eu já estive em reunião familiar onde as pessoas que nunca bateu no próprio filho que pariu vêm falar pra mim que eu tenho que bater na minha filha. Não, porque dá uma palmada, porque ela isso, porque ela aquilo. Aí, sinceramente, nessas horas falta evolução espiritual. Dá vontade de virar pra pessoa e falar, tá, vou dar uma palmada em você pra você parar de falar besteira. Porque, sinceramente, se é possível assim, você pode resolver tudo na palmada, então eu vou começar a resolver os meus desafetos na palmada também. Tipo, uma criança me desagradou, eu posso dar palmada. Aí, sabe, é por isso que eu acho que, infelizmente, esse ano deve ser um ano mais pesado do que os demais nessas reuniões familiares. Você pensa que vai reunir as tias querendo saber dos namoradinhos, querendo saber se as adolescentes já estão namorando, querendo saber se você está dando palmada no seu filho, querendo saber quando que vem o filho dos casais que não têm filho, quando que vem o segundo daqueles que já têm o primeiro, e vão discutir por causa de política também. Porque aí vão ver, né, quem fez o certo, quem fez o errado, e isso na visão de cada um, né? Então é isso, gente. Eu acho que se eu não manchar a minha testa de preto, não sou eu. Se eu não manchar os meus dedos tudinho de preto, depois sair pegando e marcando tudo, não sou eu. Mas enfim, seguimos. Então, assim, eu acho que tudo seria mais leve, que a gente conseguiria viver muito bem, sem grandes problemas, sem grandes conflitos, se a gente aprendesse a se respeitar. Gente, sabe umas coisas que eu já ouvi assim na minha família que eu fico chocada, às vezes eu fico pensando, será que as pessoas pensam isso mesmo, gente? Ou pelo amor de Deus, tá de gracinha com a minha cara. Mas eu prefiro acreditar que a pessoa tá de gracinha com a minha cara. Vamos lá. Quando a gente é pai, a gente é mãe, até juridicamente falando, você é responsável pelo seu filho até certa idade. Então, se esse menino pagou de doido aí, foi lá, quebrou um negócio na casa do vizinho, sei lá, fez alguma coisa errada, você é responsável, você responde por ele. Calma, tá, gente? Calma. Não consigo falar e aplicar o lixo. Aí você é responsável. Só que depois esse menino cresce. Esse menino vai crescer. Passou ali de 18 anos, ele já passa a ser responsável pelas próprias atitudes. Aí, gente, por isso que você pode tirar carteira, por isso que você pode ser preso se você cometeu alguma coisa errada. Então, ele passa a ser responsável, né? Aí, o que acontece? Nessa fase também, a pessoa pode começar a ter as próprias escolhas. Eu sei que isso é difícil, às vezes você pode olhar e você pode achar isso difícil. Talvez eu também ache quando eu chegar nessa fase, né, onde o filho já não depende mais de mim para tomar decisões. Mas aí a gente tem que começar a aprender a respeitar também. Eu já acho que esse respeito ele deve ser empregado desde a mais tenra idade, né? A criança merece respeito, então ela pode dizer o que ela quer vestir, aonde ela quer ir. É claro, gente, eu não estou falando radicalismos, não, né? Se o seu filho fala que ele quer vestir uma camisa da Lacoste que você não tem dinheiro para comprar, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo que, tipo assim, às vezes você quer colocar um vestido amarelo, a menina quer ir de rosa. Não tem por que ter esse conflito, não tem por que você não respeitar, né? E a mesma coisa, gente,
a gente escolhe a roupa, o sapato, a religião, a escola que vai estudar, a gente brinca sobre a profissão enquanto essa criança não tem capacidade de responder por si só. Vai chegar um tempo em que seu filho talvez troque de religião. Talvez ele não se sinta representado pela religião que você o ensinou a praticar. E tudo bem por isso. Eu acho bom você instruir, você elevar, você ensinar a religião para ele, né? Mas sem expectativa que ele vai ser tão fiel quanto você é, que ele vai viver a religião como você vive, e tantas outras coisas. Talvez o seu filho não vai torcer para o Flamengo. Você já pensou nisso? Então, é importante a gente entender isso. Nossos filhos não são extensões dos nossos desejos, não são extensões da nossa vida, não é a nossa vida de novo. Você simplesmente é um portal para que esse filho venha ao mundo, né? E depois ele vai viver por conta própria. E a mesma coisa é, gente, se você é tia, se você é avó, você não tem direito de escolher nada na vida. A menos que você está criando, gente. A menos que você, enquanto avó, o filho teve, né, e deu aqui para você criar, você está criando em condição de mãe novamente, você está sendo mãe do seu neto. Fora isso, você não tem direito de escolher pelas crianças que são suas netas. Não tem direito. Então, tipo assim, se a mãe resolve criar desse jeito, resolve criar daquele outro jeito. E, gente, eu não tô falando isso aqui, se você, logicamente, se você tá vendo maus tratos, se você tá vendo negligências. Eu tô falando, gente, aquele povo que gosta de dar pitaco mesmo, sabe? Aquele povo que gosta de achar que o modo que viveu, que o modo que ensinou é o modo melhor. E muitas vezes teve vários problemas ali ao longo das criações e a pessoa ainda acha que aquele jeito ali é o certo. Então, vamos amenizar as nossas festinhas de final de ano, gente. Vamos ouvir o que o outro tem a dizer. Vamos acatar a criação que a outra pessoa está dando para o seu filho. Vamos tornar esses momentos de reunião uma coisa agradável. Para de se meter na vida dos outros. A melhor coisa que você faz, a melhor coisa que você faz da sua vida é parar de se meter na vida dos outros. Então, assim, não precisa desse momento. E fala a verdade aqui pra mim. Se coloca no lugar da pessoa. Se coloca no lugar da pessoa. Você gostaria de ver a sua vida sendo discutida assim por duas tias numa mesa de almoço, numa ceia de Natal? Isso não tem relevância nenhuma. Isso só vai fazer a pessoa ficar com ranço na sua cara. Não vai trazer nada de bom. A pessoa não vai nem te ouvir. Se você quer conversar, se você acha que você deve aconselhar, aconselhe, mas de uma forma você e a pessoa. Porque essas conversinhas assim só servem para isso. Principalmente quando, preste atenção, a maioria dos jovens, né? Os jovens, eles não gostam desse tipo de reunião porque sabe como é que termina, porque sabe que é uma entrevista, porque sabe que é um monte de gente querendo dar pitaco na sua vida, querendo decidir por você. E não é assim que acontece. Então, gente, nós já não estamos vivendo um momento muito bom assim nesse país. Já tá um cabaré. Então, vamos tentar amenizar aí para as nossas festinhas de final de ano serem mais tranquilas, serem mais legais, né? Vamos ficar de boa. Gente, vou pedir para vocês. Querem ver algum tema aqui no Maqui Fala? Escreve aqui para mim nos comentários se gostaria que eu falasse, né? Gostaria de ouvir minha opinião a respeito. Deixa aqui nos comentários para mim, que eu prometo que eu gravo e trago para vocês, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo e até o próximo vídeo.